Vamos lá, estou começando a minha live hoje sobre sono do bebê, o assunto mais comentado do momento, de todos os momentos, né? A maior insegurança da vida das mães. Praticamente todos os bebês têm problemas para dormir. Vou dar um tempinho para o pessoal entrar, já estou vendo um monte de gente que eu conheço, pacientes. Oi, Marcela, que fofura! Muita gente conhecida já entrando. Vou dar um tempinho aqui antes de chamar a Betina, mas já adiantando para vocês que hoje eu vou falar um pouquinho sobre sono do bebê. Mônica, um monte de gente legal entrando, muito legal. Vou dar um tempinho para começar para chamar a Betina, que é a minha especialista do sono. Karina, que fofa. Bom, então eu vou chamar a Betina. A gente vai começar a conversar, tá? Para quem não sabe, a Betina trabalha comigo já há bastante tempo. Ela é psicóloga e também é consultora do sono. Betina Halbrich é o nome dela. Ela é do Sul, é uma pessoa maravilhosa e ela é quem me ajuda com as minhas crianças que não dormem e que deixam as mães enlouquecidas. Então vamos lá, deixa eu chamar a Betina. Peraí. Olá! Oi, Oi, Betina! Tudo bom? olá, coisa boa falar contigo. Estava super ansiosa por esse momento, recebendo várias mensagens de mães me pedindo, pelo amor de Deus, não posso esquecer, não Ah, perca essa live. sim, é Problema um de assunto muito todas as mães, importante. né? Crianças que não dormem. E aí eu Sim, queria de novo reforçar, gente, a Betina, então. Betina é psicóloga e consultora do sono, ela é do Rio Grande do Sul, é uma fera, faz todo mundo dormir, ensina as mães como fazer de maneira gentil, carinhosa. Ela me ajuda demais com meus pacientes. E eu queria muito chamar a Betina aqui. Estou muito feliz, Betina. Obrigada, ah, e viu? eu então, muito feliz com o convite, né, para a gente estar conversando, desmistificando, tirando vários mitos do sono, né? Que ainda Uhum. tem muita gente que acha que a consultoria é deixar o bebê chorando, né? Então acho Pois que a é. gente vai poder tirar várias dúvidas aí do pessoal. Fiquei bem feliz com o convite para a gente estar conversando. Que E eu não bom. sei, tu quer que eu explique um pouquinho como funciona, de repente, o trabalho, só para o pessoal saber, né, que ele é um trabalho que ele é feito tanto de forma online, né, para qualquer lugar do mundo. Até vi que tinha um comentário de alguém lá de Dallas que Uhum. comentou. Uhum. E ou tanto de forma presencial também, né, e é feito durante 40 dias, né, que a família tem esse acompanhamento. Daí são 3 conversas que a gente tem por videochamada ou presencial, e mais os 40 dias para ajustar o sono. Claro que o tempo depende de cada bebê vai ter o seu tempo de estar aprendendo a dormir, né? Depende também dos pais, do quanto vão estar seguindo, né? Mas todo bebê é capaz de aprender a dormir. Uhum. É isso aí. E a pergunta principal que eu escuto no meu consultório, que eu queria colocar aqui para você poder falar, para poder explorar, e para fazer a consultoria do sono. O meu bebê, vou ter que deixar o bebê chorando no berço? Essa é a pergunta número um que todos falam. Então, vamos desmistificar isso aqui. O bebê fica chorando no berço, Betina? Então, até vi perguntar até que idade. Eu faço do 0 até os 4 anos. Daí é na idade que a família sentir necessidade. Não tem uma idade certa para a gente estar fazendo, né? Mas isso de deixar a criança chorar, né? A gente jamais vai deixar a criança chorar sozinha sem ser atendida. Isso eu não concordo, né? Mas tem muita diferença da criança chorar sozinha do que chorar com a presença do pai ou da mãe para aprender a dormir. Então, isso é uma grande diferença, né? Então, assim, a criança vai estar recebendo o acolhimento, tá tudo bem, né? Entra a questão dos limites que também são necessários, não vai ser a criança que vai determinar a hora de dormir, por exemplo, o adulto que vai determinar essa questão da rotina, né, do ritual de sono. Se a gente deixar a criança comandar, daqui a pouco, 1 da manhã, a criança está acordada ainda. E a gente sabe da necessidade da criança.
A criança tem essa necessidade de dormir, então a gente precisa nomear isso para a criança e apresentar esse sono para ela. Então, claro que no início a criança pode relutar mais, porque leva em torno de uns 3 dias para entender que algo mudou e uns 20 dias para o corpinho se ajustar a entender. Então, realmente leva um tempo, né? Não existe mágica, é na dedicação e na persistência que a criança começa a entender, mas jamais a gente vai deixar a criança chorando sozinha, sem ser atendida, né? Ah, com certeza. E o desmame? É necessário, não é necessário? O que que você acha com relação a isso? A pergunta que eu escuto muito, eu vou ter que desmamar o bebê para ele dormir a noite toda? Fala um pouquinho sobre isso. Uhum. E na verdade isso é um outro mito, né? E eu sempre peço primeiro a avaliação do pediatra, né? Para ver se a criança já é capaz de dormir a noite toda, porque às vezes tem alguma recomendação médica que ainda precisa mamar de madrugada. E daqui a pouco, baixo peso, a criança prematura, enfim, que ainda precisa desse mamar. Né? Então, assim, a partir dos 6 meses, 7, da introdução alimentar, que a criança tem todas as necessidades ali supridas durante o dia, para não precisar à noite, aí a criança já é capaz de dormir a noite toda. Antes ainda pode ter algumas mamadas e não tem problema nenhum. Só que, claro que a gente teria que fazer um direcionamento dessas mamadas, né? Não é de hora em hora, por exemplo. Uma criança de 5 meses não tem necessidade nenhuma, nem de um mês de estar mamando de hora em hora à noite. Se não faz nem durante o dia dessa forma, por que à noite vai precisar mamar tanto, tão seguido, né? Então, a gente faz esse direcionamento dependendo da recomendação médica, então, e a partir de que a gente já está disponível para estar fazendo esse desmame noturno, a gente faz. Mas isso não significa que vai desmamar durante o dia também. Né? A criança Sim. pode mamar durante o dia, as mamadas vão se ajustar conforme a necessidade da criança, né? Mas antes de dormir, quando acorda de manhã, a criança pode mamar. Tem também até uns 8, 9 meses, a gente pode colocar até a mamada dos sonhos. E eu não sei o que tu acha em relação à mamada dos sonhos, mas até para os pais terem a segurança de que a criança acordando em seguida não vai ser fome. Né? Então a mamada dormindo acaba facilitando nesse sentido, né, para os pais ficarem mais tranquilos. Exatamente. Muitas vezes é uma necessidade muito mais dos pais de ficarem calmos do que efetivamente é uma fome da criança. Mas eu acho que vale. Se os pais acham que vão ficar mais calmos porque a criança vai estar de barriguinha cheia e com isso vai dormir a noite toda, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que a mamada dos sonhos ela é útil, sim. O mais Uhum, importante, assim, que eu queria também falar, que é uma coisa que eu converso muito com meus pacientes, a consultoria do sono nada mais é do que uma organização da rotina da criança para que ela possa dormir melhor, né? Então, tem que ser uhum, feita uhum, com carinho, com cuidado e principalmente no momento em que a mãe esteja preparada para isso. Então, eu tenho mães que se uhum, desesperam com 3 meses, que ficam, pelo amor de Deus, eu preciso dormir, e tem mães que só com 1 ano querem, me pedem ajuda e tudo mais. Então, o mais importante é uhum, que a mãe esteja preparada emocionalmente e precisando dessa consultoria. Né? Não é nada imposto, uhum. não é nada obrigatório. Quem pede muito são as mães, porque realmente tem um momento em que. Né? No Travou? momento que a. Travou, agora voltou. Voltou. E no momento que realmente a família sente essa necessidade, né? Então não tem a idade mais fácil ou não. E às vezes a criança com 3 meses que já começa esse direcionamento já passa a dormir 12 horas seguidas. E só por ter Sim, feito, daqui a pouco a criança nem tem mais a necessidade de mamar à noite e a criança que vai apresentando isso pra gente. Né? Então não é que a gente vai sim. impor algo nesse sentido, né? Tem muitas mães que comentam, já dorme 12 horas seguidas, sem mamar. E parece que a gente que tirou ali o mamar e que direcionou para É, isso, né? Mas só de é ajustar a verdade. rotina, esse ambiente de sono, já favorece com que a criança durma melhor.
Mas a criança, eles são umas esponjinhas, né, Dani? Então, eles absorvem tudo como a gente está se sentindo. Então, se a gente Isso. está tranquilo e está seguro do que está fazendo, eles ficam tranquilos e vão demonstrar isso também. Então, muito Isso. desse choro é os dos pais também, essa insegurança. Então, não adianta a gente começar a ler um monte de informação, porque a internet tem muita informação, que por um lado é bom, né, que tem informação, Sim. mas por outro lado atrapalha, porque tem de tudo. Tem desde a teoria disso, a teoria daquilo, uma é o oposto da outra, e a gente acaba esquecendo de ver o que realmente importa para a nossa família, né? Que é nisso que a gente precisa seguir. Então a gente faz um caminho personalizado para cada criança. Né? Porque vamos supor que, ok, o ideal é dormir entre 7h30 e 8 horas, mas é uma família que chega em casa às 8 da noite. Fica Sim. inviável dormir às 7h30. Então a gente precisa colocar uma rotina de acordo com a dinâmica familiar também. Né? Então, Sim. nesse sentido, a É. gente precisa estar levando em conta. E isso é uma coisa que eu falo muito também, né? A consultoria ela é totalmente personalizada, entendeu? Então, tem que. A Betina manda um questionário para todas as mães, extenso, querendo Gigante. saber sobre a rotina da família, para poder adaptar. Tem que procurar Uhum, adaptar para a rotina de cada família, porque cada família uhum, né, tem momentos diferentes, momentos de vida diferentes, um dia a dia diferente, tem que ser tudo realmente adaptado. Agora, uhum. Betina, deixa eu ver um pouquinho das perguntas aqui. Vamos ver. No caso dos gêmeos, uma pergunta Uhum. super interessante. Como você faz para ajudar gêmeos? Como estabelecer essa rotina, ajudar essa mãe aí? Me fala. Uhum. Os gêmeos a gente faz o processo junto. Né? Os gêmeos até é um acompanhamento de 2 meses, não é os 40 dias. É um pouco maior, porque às vezes leva um pouco mais tempo. Cada um vai ter suas particularidades, um vai aprender antes que o outro, mas a gente trabalha junto. Para que esses gêmeos e essa família tenha uma rotina junto. Né? Não adianta um dormir num horário, outro dormir em outro. Então a gente vai alinhar nesse sentido. Né? Uhum. As famílias de gêmeos geralmente têm o costume de, quando um acorda de madrugada, tirar do quarto. E isso, na verdade, acaba atrapalhando, porque o ideal seria a gente manter no mesmo ambiente, porque a criança aprende a isolar o choro do irmão. E acaba Sim, não atrapalhando. Só que no momento que a gente tira do quarto, daí coloca algum outro hábito, daqui a pouco coloca uma madeira ligeiro para não acordar o irmão, e aí acaba indo conta, né? Porque daí a criança vai acordar mais vezes e pode até criar alguns hábitos na madrugada ali também. sim. Mas a gente trabalha junto e esse trabalho também é de uma forma com que um do casal consiga aplicar, né? E não que vá precisar sempre de duas pessoas, né? Só que muitos das famílias de gêmeos que eu vou é o pai e a mãe que precisam ficar ninando os dois, né? E a criança vai aprender o que a gente ensinar. Se a gente ensinar que para dormir precisa ser ninando, caminhando pela casa, é assim que vai aprender a É dormir. assim que vai Esses aprender, tá? dias esses dias eu fui numa família que a criança só dormia se subia e descia escada. Imagina que academia para os pais, né? Ficar subindo e Aham. descendo escada para a criança dormir. Então, por que a gente não ensina direto a criança a dormir no berço para não precisar ter essa mudança depois? Então, Sim, claro que a gente pode depois fazer essa mudança também, mas claro que a criança pode estranhar essa mudança, mas tudo a gente vai com calma. Então, primeiro a gente faz um ajuste da rotina, do ritual de sono. Depois, mais adiante, a gente começa essa questão do desmame noturno, se for necessário. A gente faz transição para o seu quarto, para o berço da cama, daí depende da demanda de cada família. Para que, por sim, último, a gente ensinar a criança a dormir. Então, cada criança tem uma dependência. Então, de uma maneira que a gente faz, que é de uma forma mais lenta, né, que a gente vai ajustando uma coisa de cada vez, tem o benefício de ser mais gentil. Eu não gosto de mudar tudo ao mesmo tempo. E também para a gente poder identificar o que está acontecendo. Então, por exemplo, tem crianças que a dependência maior é a presença para voltar a dormir, a presença da mãe no quarto. Só da mãe entrar no quarto, a criança já volta a dormir. Mas isso é a última coisa que a gente tira, né? A dependência da presença. Então, isso sim. é lá para o final do processo que a criança começa a dormir a noite toda. Mas tem crianças que, enfim, só da questão do desmame noturno já começa a dormir bem. Mas também não é a solução. Então, tem muita gente que diz: não, mas tira uma mamada madrugada que vai dormir a noite toda. Não é só isso. Né? A criança precisa aprender a dormir também. Então, por isso que a gente faz essa investigação.
Agora, Betina, e aquela criança que dormia super bem até os 8, 9 meses, de repente começa a acordar? Como é que você orienta essas mães? E aí passa a acordar Existe, várias vezes à noite, muitas vezes, né? eu diria assim que tem duas piores regressões, né? Que é a dos 4 meses e a dos 8 meses, né? Que são Isso, o que exatamente. mais acontece é nesse período que tem essas regressões, né? Só que tem muita coisa que acontece na vida do bebê nesse momento, né? Então essas coisas acabam atrapalhando de alguma forma e podem prejudicar para o sono. Se a criança já Uhum. tem bons hábitos de rotina e tudo, e a criança já sabe dormir, essa regressão pode não atrapalhar. Mas, por exemplo, a criança que pega no sono no colo e acorda no berço de madrugada pode vir a se prejudicar nessas regressões e uma acordada pode vir a 10 nesses momentos. E, Sim. por exemplo, ali com uns 4 meses, a criança começa, além de enxergar melhor, né, começa a ficar mais esperta, começa a se dar conta também que a mãe é uma outra pessoa, né? Então, até então, a criança sente que é uma extensão da mãe. Então, aos pouquinhos, Exatamente. começa a entender que é uma outra pessoa. E isso tudo mexe com a criança, né? São Sim. muitos fatores acontecendo. Então, a gente acha que... Tem gente que diz, mas a vida de bebê é tão fácil, só comer e dormir. Mas não é bem assim. Tem muita coisa acontecendo nesse momento, né? Então, mas o quanto antes a gente ensinar, melhor. E aí, nesse momento, acontecem essas regressões e aí a gente precisa reeducar o sono. Outro fator que acaba acontecendo também e que acaba prejudicando, por exemplo, a criança que começa a engatinhar ou começa a andar e eles querem treinar isso de noite. E Sim. aí pode prejudicar o sono também. É o que a gente chama dos saltos de desenvolvimento, né? Que eu explico Uhum, isso muito no uhum, consultório. A criança começa a adquirir determinados marcos, né? Principalmente naquelas idades-chave, 4 meses, 6 meses, uhum. 9 meses, ela atinge marcos muito importantes, só que ela não entende que aquilo que ela aprendeu a fazer de dia não é para fazer à noite. Então ela quer replicar. Então isso já atrapalha um pouco o sono. E a questão da ansiedade de Exatamente. separação da mãe, que é muito importante nessa Isso, idade de 9 meses. isso. Aham, aham. Como a Bettina Isso, nessa falou, até idade tem então a ansiedade de separação. percepção da criança é que ela e a mãe são o mesmo indivíduo, que ela é uma extensão da mãe. E aí depois ela começa a perceber que não, que são indivíduos diferentes, e isso gera muita ansiedade na criança. Atrapalha sobremaneira o sono, né? Aham. E é nessa hora que a gente começa a pedir socorro, né? Aham. E até nessa fase é interessante aquelas brincadeiras que a gente faz. A gente faz o natural, a gente já começa a aplicar a brincadeira de esconder o rostinho, de achou. Isso tudo vai ajudando a criança a lidar com essa separação também, né? Então é tão bonitinho de ver quando a gente esconde o rostinho, eles ficam tão felizes, né? Parece que a mãe realmente sumiu e apareceu de novo. E, e é importante isso, né? Por exemplo, a gente coloca, tá ali na sala, vamos supor, e vai pegar uma água na cozinha. A criança já fica desesperada muitas vezes. E só de escutar a mãe, então não tem problema a mãe precisar ir na cozinha e voltar. Mas a mãe falar de longe, filho, tô chegando, a mãe foi buscar uma água. Então, tranquilizar a criança com essa voz que vai vir e aparece é melhor, né? Do que, por exemplo, sair escondido ou algo nesse sentido, que daí a criança fica, meu Deus, mas onde foi minha mãe? E aí vai querer se apegar mais ainda na mãe, com medo de perder, né? É, é isso mesmo. Bom, deixa eu ver que mais perguntas Isso. importantes aqui que as pessoas têm feito. Deixa eu dar uma olhada aqui, que o pessoal tem me pedindo. Charutinho, vamos falar sobre charutinho. É seguro? Uhum. Da forma correta de fazer, sim, né? Até uns 3 meses ali, quando a criança começa a se mexer mais, dá para fazer. Até durante o dia, ali com supervisão, para soneca, ajuda nos reflexos, né, que a criança tem. Então, mas com as perninhas mais soltas, dá para usar sim. Mas Tá. para dormir, por exemplo, à noite, vamos supor, até uns 4 meses, o ideal é colocar aqueles rolinhos, né, na lateral do corpo. Eu não gosto da questão de ninhos, não gosto muito, a academia de pediatria também não recomenda, né? E nas laterais do berço também tirar tudo, questão de protetor de berço. O único protetor de berço que eu recomendo é aqueles de telinha, né? Os outros todos a gente tira. Quando a criança é menor, o risco é de sufocar, e quando a criança é Uhum. maior, o risco é colocar o pé e servir de trampolim para pular do berço.
Então, Exato. realmente, o berço não precisa de nada, além de ter o naninha, né? O naninha a criança pode ter, porque ajuda também nessa fase de transição com a mãe, né? Uhum. E uma cobertinha leve, travesseiro também a partir dos 6 meses, 1 ano. Isso aí é muito importante, né? Isso é uma orientação que eu dou para os meus pacientes ainda na maternidade sobre a questão da morte súbita do lactente. Essa é a grande preocupação, né? Então, a Uhum. morte súbita é uma condição que pode acontecer, o risco acontece de 0 a 1 ano de idade, sendo que o pico de incidência é em torno de 4 meses. Então, a recomendação da Academia Americana de Pediatria para evitar isso, primeiro, é que a criança durma no mesmo cômodo que um adulto, não significa na mesma cama, mas no mesmo cômodo que um adulto, até 6 meses. Com isso, você diminui a incidência de morte súbita em cerca de 50%, né? E a outra recomendação é que no berço não tenha nada. Então, é um lençol de elástico preso no colchão, né? Um protetor Uhum. respirável, que é Uhum. aquele todo furadinho, parece uma tela de mosquito, como a Betina falou, porque se a criança, por acaso, enfiar o nariz ali na lateral, que ela consiga respirar, e nem travesseirinho, nem rolinho, nem naninha, nem coberta, nem cobertor por cima, nada. Tudo é risco de sufocamento, ninho, tudo. Uhum. Né? E principalmente com 4 meses, que é quando a criança aprende a rolar, ela aprende a virar de bruços e ela não sabe ainda, às vezes, tirar o Uhum. pescoço, virar a cabeça. Uhum. Então, isso é muito importante, né? Uhum. Eu também não gosto muito de ninho. E é uma coisa que cada Uhum. vez mais as mães estão comprando no enxoval, né? Sim, Todas compram, sim. todas querem Uhum. usar, Uhum. enfim, né? Aham. Tem Então, países que já é proibida a venda, né? Tanto de protetor de sim. berço, mas aqui parece que aumenta mais, né? Enfim. Pois é. Bom, horário ideal para dormir, Betina, o que é que você acha? Seria em torno de 7h30, 8 horas, né? Mas por quê? Tudo tem uma explicação. Né? Porque os antigos diziam, bota para dormir mais tarde, para acordar mais tarde, ou não deixa dormir de dia para dormir bem de noite. Mas entra na questão de que a criança precisa ter as necessidades de dia para não precisar à noite, seja afeto, fome, sono. Então, a partir de umas 6 da tarde, que o nosso corpo começa a produzir melatonina. E o pico da melatonina é por volta de umas 9 da noite. Né? Então, se a criança está dormindo até esse horário, colhe todos os benefícios da melatonina para a questão de aprendizado, para o desenvolvimento, né? Crescimento. E se a criança está acordada nesse horário, dá efeito contrário. É mais difícil de colocar para dormir, além de não pegar esses benefícios do sono. Então, por isso que seria o ideal nesse momento, né? Porque o melhor sono, ele é entre 7h30 e meia-noite, que é o sono onde que muitas crianças até têm um sono mais profundo nesse primeiro momento. E dependente do horário que a criança dormia, vai acordar no mesmo horário no dia seguinte. Então, por isso que Isso é seria uma o dica, ideal. né? Eu gosto de deixar bem claro para todos os meus pacientes no consultório. Gente, a criança, ela não tem que deixar de dormir durante o dia para conseguir dormir bem à noite. Não tem nada a ver. A criança dorme Uhum. pouco, o pai fica segurando o sono para poder à noite ela dormir bem. Não existe isso. É Muito o pelo contrário, contrário. Com né? criança é o contrário. Ela tem que ter as Uhum. sonecas do dia, várias sonecas, Uhum. para que ela descanse e ela consiga dormir melhor à noite. Tá? E a Uhum. necessidade de sono do bebê recém-nascido e assim progressivamente, ela é muito, muito grande. Então, o recém-nascido dorme 18 a 20 horas por dia. Aos poucos, Uhum. ele vai diminuindo a Uhum. necessidade, diminui para 16 horas, depois diminui para 14. Mas mesmo a criança até 1 ano de idade, 2 anos, eles ainda dormem à tarde, eles precisam da soneca. Isso é Uhum. fundamental, Tem né? crianças que Vamos até deixar aos bem claro. 5 anos fazem, né? Tem crianças que Sim, até os 5 anos precisam da soneca. é, Mas esse tempo que a criança aguenta acordada é muito importante da gente respeitar. Porque se a gente vai colocar a criança antes desse tempo e depois, quando passa do terceiro sinal de sono, já começa a ficar mais difícil de colocar a criança para dormir. E muitas parece que vira a chave e os pais dizem, mas olha ali, nem tá com sono. Mas é justamente a maneira de demonstrar o sono é se agitando mais. E por sim. isso é importante a gente estar atento nesses sinais de sono. Alguns coçam o olho, bocejam, alguns ficam com o olhar mais parado e outros ficam mais agitados. Então, a gente ter esse tempo, que, por exemplo, o recém-nascido é no máximo 1 hora acordado e já precisa dormir de novo. Então, realmente não dá tempo para muita coisa. Daí, aos pouquinhos vai aumentando, é 1 hora e meia, por volta de uns 6 meses, 5, está em torno de 2 horas acordado, depois 2 horas e meia, e assim vai indo.
Daí a outra passagem de sonecas também, primeiro fica em torno de 4 sonecas, né? E aí depende do bebê, por exemplo, tem bebês que fazem sonecas mais curtas e mais sonecas ao longo do dia, e bebês que fazem sonecas mais longas e menos sonecas. Mas esse tempo também é importante a gente estar atento, porque, por exemplo, uma criança de 1 ano que faz uma soneca de 20 minutos, não chega nem a entrar no sono profundo, já está despertando. Não chega a pegar esse soninho reparador. Então, para uma soneca ser eficiente, pegar todas as fases do sono, seria pelo menos 1 hora de soneca. Né? E aí a criança precisaria prolongar esse sono se ela acorda antes, né? Só que se a criança acorda com meia hora e os pais já seguem a rotina do dia, como é que ela vai entender que pode dormir 2 horas? Então, isso a gente está pensando também, e o máximo de soneca seria em torno de 2 horas, 2 horas e meia no máximo, né? Mais que isso já pode acabar confundindo ali com a noite também. E quanto tempo mais ou menos leva para essas crianças dormirem? Quanto tempo é o processo de aprendizado para a criança dormir? Como é que é isso? Uhum. Geralmente leva em torno desses 40 dias, mas tem crianças que precisam um pouco mais, tem crianças que precisam um pouco menos. Depende de cada família e do método que a família escolhe. Porque eu apresento alguns métodos para a família e a família vai dizer o que prefere de estar seguindo e ensinando. Tem métodos que são bem gentis, que aí leva mais tempo, e outros métodos que são um pouco mais rápidos e aí é um pouco mais rápido nesse processo. Né? Depende também do cansaço da família, né? Uhum, sim. Betina, outra coisa. E criança maior? Criança que tem já, enfim, 2 anos, 3 anos e que dorme mal, acorda à noite, vem para a cama dos pais. Como é que você trabalha essas crianças? Isso. Geralmente, às vezes, os maiores têm a questão, já é a cama montessoriana, algo nesse sentido, né? A gente Sim. precisa do acolhimento. Algo muito legal de fazer com essas crianças maiores é o mural de rotina, né? Que a gente faz em imagens ali para a criança saber o que vai acontecer. Então, colocar ali, uma foto, uma imagem de um bebê acordando, daqui a pouco mamando, ou enfim, brincando, escola, depende da rotina da família, né? Cada um coloca a sua rotina. E Uhum. isso ajuda a dar previsibilidade para a criança de saber o que vai acontecer e, consequentemente, isso tranquiliza também. Então, a gente vai ajustar tanto a rotina, fazer um ritual de sono para separar, por exemplo, eu gosto muito de separar o mamado dormir, para não criar essa associação também, né? Porque a criança pode, então, precisar vir do mamar de madrugada, muitas Uhum. vezes. Então, a gente coloca antes de dormir ou um momento de historinha, um momento de música, uma reza, colocar algo nesse momento antes de dormir para a criança entender essa sequência. Então, se a família faz cada dia uma coisa diferente, a criança fica confusa do que vai acontecer. Então, por isso a gente faz essa rotina. Outra dica legal também, quando a gente for fazer esse processo de ensinar a criança a dormir no seu quarto, né? E os pais podem junto ali participar desse processo, estando ali do lado da criança. Daqui a pouco diz para a criança: filho, eu vou ali tomar uma água, já volto. Dá uma saidinha e volta. Não dá para mentir também e ficar do lado de fora, precisa voltar, né? Mas numa dessas a criança já tá volta e já tá dormindo. Daí, nossa, comemora no dia seguinte, né? Mostra quanto ela dormiu sozinha, que não precisou da presença. Então, da gente valorizar também esses marcos da criança, apontando o bom do crescer, né? E não as coisas que a criança está perdendo. Né? Então, quanto crescer, perde a chupeta, perde isso, perde aquilo. Não, quanto é bom crescer, quanta coisa a criança está aprendendo de novo, já sabe dormir sozinho. Então, colocar a criança para ajudar nesse processo de escolher uma roupa de cama, de um super-herói, de uma princesa, enfim, do que a criança gosta também, da criança participar desse momento, né, de crescimento. Daí, com esses maiorzinhos é mais geralmente essas transições que a gente trabalha também, né? Certo. Bom, tô vendo aqui umas perguntas. A mãe que dorme com a criança, ela demora 1 hora para dormir. Isso é normal? Ainda é muito tempo, né? Imagina 1 hora para a criança dormir. O tempo que que qualquer pessoa leva para dormir é até no máximo 20 minutos, né? Que seria o tempo médio, né? E mais que isso realmente acaba não sendo normal, não. Teria que avaliar. E um dos fatores que a criança leva mais tempo para dormir à noite, primeiro, que a criança está indo muito cansada. Esse é um fator clássico, né? Já está ali no pico do estresse durante o dia, já não dormiu bem de dia
e a criança está muito cansada e reluta. Outro fator que prejudica a noite é o uso de eletrônicos. Né? Então, as famílias que deixam a TV ligada, daqui a pouco dorme com o tablet. Então, isso realmente, o nosso cérebro demora 1 hora para entender que é hora de desligar e é hora de dormir. Então, por isso que leva mais tempo para pegar no sono também. Teria que avaliar o que está acontecendo aí também. Tá. Outra pergunta, deixa eu ver aqui. Oi, Fernanda. Oi, Fê. Tudo bom? Muito paciente aparecendo aqui. Vários já Ah, fizeram. também tá vendo. Aham. Vendo aqui Que bastante. legal. Bom, Betina, deixa eu te perguntar outra coisa. E aquela criança que já está dormindo super bem, tá ótima, aí a família viaja, vai para o exterior, passa lá 15 dias, um mês, desanda tudo. Quando ela volta, tem que começar do zero, tudo de novo. Como é que você faz? Essas mães te ligam, você retoma de que momento, de que ponto, de que ponto? O que você faz normalmente? Uhum. O grande segredo, claro, a gente vai tentar seguir no lugar que for. A criança vai precisar comer, vai precisar dormir, independente do lugar. Ah, e dorme do carrinho, vamos supor, tá num lugar, num shopping, enfim, coloca a criança no carrinho para fazer a soneca, né, para não perder tanto nesse sentido, tentar cuidar 1 hora para frente, 1 hora para trás, não passar tanto disso. Mas depois que a criança sabe dormir, pode ter a flexibilidade, com certeza, de poder sair da rotina. Né? Até para a gente sair da rotina, a gente precisa de uma estabelecida. Então, o grande segredo é, na volta, retomar tudo 100%. Colocar a rotina certinha, né? E se precisar, até retomar alguma metodologia para ensinar a criança de novo. Não que vai ensinar de novo, mas retomar os velhos hábitos ali que foram estabelecidos. Porque não adianta a gente ensinar a criança a dormir e identificar o que estava acontecendo. Por exemplo, meu filho não dorme bem porque ele tem o hábito de mamar de madrugada. E depois que começar a voltar a dar a mamadeira de madrugada, a criança vai voltar a acordar de madrugada. Então, da gente identificar e não voltar com esses velhos hábitos, aí não tem erro. Se for questão de fuso horário, até é legal um dos fatores que ajuda muito é pegar o sol de manhã, no lugar que for. E tanto quando viaja quanto na volta, né? Então, ter um momento no dia da criança ali de manhã que pegue um solzinho, nem que seja uns 10 minutinhos, já ajuda bastante para quebrar isso, né? Sim. O tempo e banho. Estou vendo uma pergunta aqui sobre banho, né? O último banho da Uhum. criança tem que ser um tempo considerável antes de dormir ou pode ser logo antes de dormir? O que que você recomenda? Tem crianças que se agitam mais no banho, não são todas, mas algumas se agitam mais, e aí o recomendado é colocar mais cedo, né? Mas a maioria das crianças se tranquilizam, se acalmam depois do banho. Não tem problema que a criança se agite no banho, né? Que queira brincar, bater água, isso não tem problema. A gente precisa avaliar o depois. A criança sai do banho, mas ela já está com aquela moleza de sono, aí realmente pode colocar no ritual noturno que não tem problema. E você acha que esse banho de dia também, que muitas vezes relaxa bastante a criança, Uhum. atrapalha o processo da criança de repente dormir demais, fazer uma soneca muito longa? O que que você acha? Teria que ver essa janela de sono. Se, por exemplo, a criança já aguenta 3 horas acordada, vamos supor, e ela fez uma soneca e ficou um intervalo de 2 horas para a noite, para o ritual noturno, aí realmente pode atrapalhar e vai demorar mais tempo para dormir. Então, a gente tem uma média do que seria ideal para cada idade, mas algumas crianças precisam mais, outros menos. Só que a gente não tem como chegar nesse tempo sem ter apresentado para a criança primeiro. Né? Então, não adianta as crianças que dormem mal, os pais é normal dizer, não, mas meu filho não precisa dormir, ele não gosta de dormir, ele precisa menos tempo de sono. Não, primeiro a gente precisa apresentar esse tempo para a criança, aí mais para o final do processo a gente sabe quanto que realmente precisa. Né? Certo. Outra coisa importante, Betina, que eu queria te perguntar é o que muitas mães vivem muito, né? Aquela coisa do bebê dormir no colo, bota no berço, chora, e pega no colo, aí a criança O berço acorda com de novo, bota espinho. no berço de novo. Foi uma pergunta que fizeram que eu vejo que acontece muito. Como é que a gente lida com Uhum. isso? Aham. Isso. Por que que acontece, né? A criança dorme ali no colo, né? Ou muitas vezes, quando a gente vai colocar no berço, desperta, também tem essa questão. Por isso que é tão importante a gente ensinar a dormir direto no berço, que daí não vai ter esse problema de colocar no berço e acordar, ou acordar logo em seguida. Porque é da gente se colocar no lugar da criança. Se a gente pega no sono na nossa cama e acorda na cozinha, a gente vai se assustar.
Então, por isso que a gente ensina a dormir direto ali no berço. Se a criança dorme no colo, ou mamando, enfim, na bola de pilates, tem muita gente que gosta da bola de pilates, é uma grande inimiga do sono, na verdade, que é um dos mais difíceis hábitos de tirar. E a criança acorda ali no berço, sozinha, pensa, meu Deus, mas cadê minha mãe que estava aqui? E vai precisar chamar para voltar para aquela posição, para voltar a dormir. Então, essa é uma das grandes chaves, assim, das crianças despertarem nas trocas de sono, né? Porque é normal a gente despertar de madrugada nas trocas de ciclo de sono, mas a gente se vira para o lado, continua dormindo, tem noites que a gente lembra, noites que a gente não lembra, mas por isso que é importante estar nas mesmas condições, né? Tem esse fator, tem a questão também do hábito, que se a criança tem de madrugada para estar acordando, né? É mais ou menos Certo. nesse sentido. E me diz uma coisa. Peraí que eu tô com probleminha de conexão. Só um minutinho, Betina. Peraí. Tá. Deixa eu Só um ver aqui se eu minutinho, que eu acho consigo que a ver alguma bateria. pergunta. É. Ah, estão pedindo para salvar a live. Depois tu Ah, salva não. aí, Dê. Todas serão salvas. E até essa questão que a gente comentava do sol, né? Agora de quarentena tem muita gente que não tá tendo um sol de manhã, né? Sim. Que muitas vezes apartamento acaba não pegando sol, mas é importante criar uma rotina também dentro de casa, né? Com momentos da gente se cobrar menos, né? E poder ter essa rotina do jeito que a gente consegue, né? Agora, me diz uma coisa. E aquela criança que, tudo bem, a gente botou para dormir no berço, ela adormece no berço, acordou de madrugada chorando. Qual é a recomendação? Pega, bota no colo, nina a criança, bota de novo no berço, deixa chorando. O que é que você recomenda? Primeiro que é importante a gente dar um tempinho para a criança, né? Porque se a criança dá uma chorada e a gente já está em cima, a gente nem dá a chance da criança voltar a dormir sozinha. E muitas vezes, se a gente não vai de primeira, a criança se ajeita e volta a dormir. É normal ter esses gritinhos, enfim. E principalmente os recém-nascidos têm muitos sons. Então, se a gente vai a cada mexida, a criança vai despertar completamente. E aí precisa da ajuda para voltar a dormir. Mas a gente pode esperar um tempinho e quando for tentar resolver ali no berço primeiro, se precisar, enfim, daí vai colhe, daí precisa ver o que que é. Mas quando no momento que a criança aprende a dormir, se acontece esses choros em momentos diferentes, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo. E aí a gente precisa ver, às vezes a criança está com frio, está com calor, precisa verificar essa questão também. É. Gente, estou vendo muita pergunta sobre como fazer o desmame noturno. Isso é um outro capítulo, mas de qualquer forma, de maneira geral, a criança quando é muito pequena ainda precisa dormir à noite, né? O recém-nascido, mamar à noite, o recém-nascido e um pouco maior ainda às vezes precisa. Mas muitas vezes a gente já pede para partir dos 3 meses, 4 meses e tentando deixar essa criança aprender a dormir realmente a noite toda e não tentar resolver o problema dando peito. Ou seja, a criança acordou de madrugada, né, antes de dormir, obviamente, dar uma mamada bem caprichada, para ele ficar bem saciado, e aí depois tentar ir educando essa criança para que ela durma sem precisar de peito, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha, né, nessa Uhum. questão. E aí, Porque a se criança. precisar fazer um desmame para criança que já mama muito, a gente tem que ir fazendo só aos poucos no consultório. O que eu Uhum, recomendo é sempre uhum. tirando uma mamada. Tira uma Isso, mamada, depois tira devagar. Não outra, e tirar vai tudo ao mesmo diminuindo o tempo. volume. É uma coisa que ajuda muito a Uhum, diminuir o volume. Então, se aquela criança uhum, mama uhum, 240, a gente pede para diminuir para 200, depois diminuir para uhum, 150, porque ela vai aos poucos perdendo esse hábito de mamar de madrugada, né? Quando a criança mama, uhum, complemento de fórmula. Quando é peito mesmo, a gente pede para ir tirando uma mamada por vez aos poucos, né? Isso é uma orientação. uhum. Isso. E Agora, até desses sinais, né, que a criança dá, a gente quer resolver da maneira mais rápida e fácil. Por exemplo, a criança acordou de madrugada, bota no peito. Mas essa pode acabar se tornando realmente a maneira mais difícil depois.
né? Porque a gente quer resolver de uma maneira rápida, mas muitas vezes a criança não acordou por fome, tem outra Exato. necessidade. E até durante o dia, a criança não chora só de fome. Então, vamos supor que mensagem a gente está passando para a criança, né? Então, da gente identificar e olhar para esse bebê, ver por que está chorando, tentar deixar o mamar como uma última opção, vamos dizer assim. Né? Então, é fralda, é um colinho que é, o que a criança está querendo dizer com isso? Então, isso é fundamental para o crescimento da criança e para o emocional também. Vamos supor que aquela criança que toda vez vai para o peito, que toda vez que chora vai para o peito, chora vai para o peito. O que ela vai entender com isso, né? Quando for maior, vamos supor, vai ser aquela pessoa que precisa comer para botar algo para a boca quando tem alguma frustração, alguma coisa, precisa comer. Ou, sei lá, enfim, tem diversos fatores que pode acarretar também, né? Mas da gente olhar e identificar o que esse bebê está querendo dizer. Isso vai ser o mais importante. E nomear para ele. Então, quanto mais a gente conversar com a criança, explicar o que está acontecendo, né? Melhor. Melhor. Qual é a idade ideal para começar a fazer consultoria do sono? Você acha, tem uma idade mínima que você recomenda? Tipo, criança Uhum. igual eu vi aqui, de criança com menos de 3 meses, dá para começar? O que você recomenda? Não, eu sempre digo que o momento certo é o momento que a família sente necessidade. Se a família sente necessidade com 1 mês de vida, é com 1 mês de vida que vai fazer a consultoria. Se a criança sente com 1 ano, é com 1 ano. Não tem assim uma idade certinha, né? Claro que com uns 4 meses, por exemplo, é a idade que geralmente leva um tempinho maior para a gente ajustar. Tem criança que com 4 meses ajusta rápido, mas no geral leva um tempinho maior, em função de todos esses fatores que a gente comentou. Mas a idade que a família sentir necessidade. Não tem uma idade certinha, não. Do 0 até os 4 anos. Do 0 até 4. Daí, acima, depois dos 4 anos, eu costumo recomendar uma avaliação psicológica em consultório, porque envolvem outras questões também, né? Betina, qual é a angústia maior que você pega na sua consultoria quando as mães te procuram? Qual é a angústia número um é, que você tem aí como demanda? Uhum. A privação de sono acaba afetando diversas áreas, né, na família inteira. Então, a questão acaba afetando o humor, enfim, até para a criança, diversos fatores, mas para os adultos também. Né? Então, tem muitas famílias que o casamento está quase acabando, tem gente perdendo emprego, e, enfim, tem vários fatores. Já atendi famílias que bateram carro pela privação de sono. Então, isso é muito sério. Né? E não é uma questão de mas eu quero que meu filho durma a noite toda por mim. Não, a criança também precisa dormir bem, né? Não é algo nosso, assim, porque se a gente sofre e já está desenvolvido, imagina a criança que está em pleno desenvolvimento estar dormindo mal. Então, isso acaba afetando também de alguma forma o desenvolvimento, né? Sim, com certeza. Eu falo muito isso também no consultório. A mãe tem que estar bem, os pais têm que estar bem. Não Uhum, adianta nada a criança estar uhum, ótima e os pais estarem um caco, entendeu? Então, assim, exatamente. tem que haver o equilíbrio da família toda. Então, a gente tem que procurar Uhum. fazer de forma em que a criança fique bem e os pais fiquem bem também, né? Isso é A uma coisa qualidade de vida, né? A qualidade de qualidade vida. de vida. Isso que você falou é importante. Tem muitos casais que às vezes começam a vida como casal, com aquele filho, com aquele membro novo da família, e o casamento acaba realmente, não consegue segurar o Uhum, tranco por conta de mil questões, né? Porque a mulher já fica muito voltada para a criança, já olha muito mais para a uhum, criança realmente do que para o seu parceiro, mas principalmente pela exaustão, né? A exaustão vai, uhum, vai uhum, minando uhum. a relação, fica muito difícil mesmo, né? Isso é uma questão Não, com importante. A certeza. harmonia tem que ser para todos, não pode ser só bom para Exatamente. criança, né? Não é, por exemplo, é porque eu quero fazer, por exemplo, tem hoje em dia a teoria da cama compartilhada, enfim, eu quero fazer ou dormir no mesmo quarto, enfim, são diversos fatores que acabam levando à exaustão, mas da gente avaliar, mas essa família tá bem com isso? O que adianta tá fazendo uma filosofia, mas que na verdade não é a filosofia dessa família, mas tá todo mundo dormindo mal, então não tem problema a gente pedir ajuda. É até importante a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda nesses momentos, né? Com certeza. E que seja, muitos pais falam da questão do tempo com o filho, né? Mas eu sempre acho, pode ser uma mãe que passa o dia inteiro com a criança, mas esse dia inteiro não tem qualidade nenhuma, essa mãe nem olha para esse filho,
vai fazer diferença nenhuma. É do que a mãe que passa 1 hora por dia, mas essa 1 hora tem qualidade nesse tempo. Então, da qualidade do tempo que a família está junto é o que faz a diferença. Então, se os pais estão exaustos, não conseguem. Muitos pais se culpam muito porque, vamos supor, acordou a noite inteira, acordou de hora em hora. Isso prejudica muito mesmo. E aí, quando chega, vamos supor, de manhã, os pais já estão exaustos, mal começou o dia, daí querem largar para babá, largar para alguém, né? Enfim, e aí depois vem a culpa, né? Porque eu queria poder estar inteira com meu filho durante o dia, eu queria poder brincar e não consigo porque não tem força. E a privação de sono é terrível. É muito ruim. Agora, me diz uma coisa aqui. Deixa eu te perguntar. E aquela família que a criança está dormindo maravilhosamente bem, dorme 10 horas, 11 horas por noite, está tudo redondo. E aí eles começam a querer sair um pouco da rotina. Então, assim, foram jantar fora com o bebê. Como é que faz? O bebê pode dormir no carrinho? Porque eu pego muitas famílias que falam, mas aí a gente volta correndo, porque às 7 horas tem que estar dormindo, porque senão bagunça tudo que a gente fez e não vai dar certo. O que você recomenda? Aham, aham. Tem muita gente que acha que depois de fazer a consultoria precisa seguir tudo perfeitamente, não pode ter escorregadas, né? E claro que a gente pode sair da rotina, né? Saiu um dia da rotina, no outro dia retoma certinho, não tem problema nenhum, né? Vamos supor que tem algum evento à noite, vamos dizer, né? Que nos brasileiros gostam bastante de sair à noite. Então, da gente poder daqui a pouco oferecer uma soneca a mais, se a criança precisa ficar mais tempo acordada, né? Ou dar o banho antes de sair de casa e lá no lugar, enfim, coloca para dormir no carrinho, ou seja, no lugar que for, se for um lugar que dá para colocar um colchãozinho no chão, enfim, vai depender do lugar, né? E quando volta para casa, se a criança acordar, faz o ritual normal, e se a criança voltar dormindo, coloca para dormir direto, né? Não tem E tanto mistério, né? não tem tanto mistério, é verdade. Mas as mães, eu entendo também. As mães ficam no sacrifício para conseguir. A criança Sim, acordava 10 vezes por noite. Faz a consultoria, passa a dormir a noite toda. Eles estão todos maravilhosos, dá um medo, maravilhados. né? A família tá assim, completamente em harmonia, tá tudo incrível. Eles ficam muito angustiados. Vou sair, vou bagunçar, tem que começar tudo de novo. É difícil, né? Aham, Como isso aham. é difícil. E aí Agora, me depende diz uma muito também coisa. do temperamento da criança, né, Dani? Porque assim, tem crianças que têm facilidade de sair da rotina e outros relutam mais. Então, isso também tem pais que tentam fazer essas saídas e a criança se desorganiza bastante. E aí acaba evitando realmente de sair em função disso. Mas algumas crianças, enfim, seguindo a rotina no lugar que for e tendo essas saídas, reagem super bem. A maioria, depois do momento que aprende a dormir, tem muito mais facilidade de dormir em ambientes fora de casa, né? Não é que a gente vai criar uma dependência, que muitos pais têm medo, né? Que a gente vai criar uma dependência no quarto, no escuro, né? Não tem nada disso, mas que esse ambiente que a gente favorece, né? O quartinho escuro, né? Enfim, dependendo da idade, dá para usar o ruído branco e tal. Isso ajuda a ter um sono de qualidade, não que vai criar uma dependência nisso, né? E uma pergunta que eu vi aqui sobre o sling. O que você acha? Aquela criança que Uhum, dorme no sling, ou só dorme no uhum. sling, ou está acostumado a dormir no sling. O que você me diz sobre isso? Eu gosto bastante do sling, principalmente ali para o recém-nascido, né, que precisa bastante desse contato pertinho da mãe, então ajuda bastante. Quando a criança é menor, a gente pode ter sonecas fora do berço, né, não tem problema. É importante a gente ter que uma média de 50, 80% do sono da criança seja em um local que a gente escolheu. Então vamos supor, seja o berço, seja a cama Montessori, seja o carrinho, enfim. A maioria do sono ser naquele local. E no geral pode ter alguma soneca fora, assim, não tem problema nenhum. Por isso o sling ele ajuda bastante, principalmente se a mãe precisa fazer alguma coisa, consegue fazer mais alguma atividade junto, né, com o sling, ou para sair também, para fazer sonecas fora. Para o recém-nascido é fantástico, porque tudo que relembrar o útero também é importante nesse momento que a criança é pequenininha, né? Então, seja sling, banho de ofurô, enfim, o charutinho, então tudo isso acaba dando esse aconchego, né? O ruído branco também, porque na barriga tinha muitos ruídos, então tudo que a gente puder ajudar nessa transição para o mundo, acho que é melhor, né? É isso aí. Gente, uma coisa importante
que eu vejo também muito no meu dia a dia é o seguinte: tem crianças que não estão, às vezes, no momento de fazer consultoria. Então, aquela Ah, criança que sim. está com dentição saindo, Uhum. tem criança que está doente, às vezes está entupido, nariz correndo, já não está dormindo direito, já não está mamando direito. Não é o melhor momento. Ou então, Não. a criança vai viajar, a família vai viajar daqui a uma semana. Não é o momento, Uhum. entendeu? Então tem Uhum. que pegar um Precisa momento que seguir. tudo, exatamente, tudo esteja correndo direitinho, a rotina esteja toda sendo seguida direitinho para poder fazer, senão não adianta, né? Isso é Uhum. É, daí vão estar importante. se enganando, né? Porque não adianta também a gente querer, a gente nunca avança um processo se tem alguma coisa incomodando, né? Então, como é que a gente vai? E até porque fica na dúvida, né? Ah, a criança está chorando por causa do processo ou porque tá com um desconforto, Então, jamais a gente vai fazer algo quando tem um dentinho nascendo, algum resfriado, algo nesse sentido. Mas por que dente incomoda tanto, né? Essa é uma questão que estaciona muitos processos, assim. Que o Né? dentinho incomoda. Realmente, assim, quando o dente vai erupcionar, um pouco antes de erupcionar, ele inflama a gengiva. E assim, não só inflama, inflama Essa é e a pior coça, fase. coça muito. Então, esse momento pré-erupção é o momento que a criança fica angustiada. Tem crianças que bagunçam muito o sono mesmo, não conseguem dormir, Uhum, agitam uhum, muito. Depois que rasgou, erupcionou, rasgou a gengiva, uhum, isso passa, né? Não é o momento. uhum, Normalmente é aquela criança que às vezes dormia bem, tem dentinho saindo, passa a dormir pior, entendeu? Então, não uhum, é esse momento. uhum, Tem que esperar um pouco, espera tudo passar e uhum, aí começa, né? Outra coisa, uhum, não adianta começar a consultoria do sono entre o Natal e o Ano Novo, quando tá uma bagunça na casa, muita gente de fora chegando. Essas uhum, coisas são importantes, né? Tem que estar tudo uhum. A organizado família para poder dar certo, precisa né? estar disposta, né? E até a questão de refluxo também, até refluxo, a PLV, isso tudo acaba no início prejudicando bastante, porque reflete no sono, a criança acaba despertando mais em função de desconforto e tudo isso. Depois, muitas vezes, acaba diminuindo o desconforto, a criança está super bem, mas fica com o hábito de dormir no colo, né? Porque precisa ficar no colo um tempo maior É, e aí acaba virando esse hábito, né? Até nesse todo... momento dá. Não, pode falar. Pode falar. Não, eu ia dizer que nessa questão de ficar mais tempo de travesseiro, alguma coisa assim, para não ficar no contato sempre ali a pele na pele, porque depois o travesseiro vai ser a mesma textura do colchão. Daí fica mais fácil de colocar a criança para o colchão depois, né? Do que ficar Exato. ali acostumando os 5 primeiros meses da criança ali no colo para dormir, depois pode vir a prejudicar. Algumas crianças não. Algumas crianças, em torno de 70% das crianças, aprendem a dormir sozinhas. Aí, independente da forma que pegou no sono, consegue prolongar o sono. Mas os outros 30% precisam ser ensinados a dormir. Sim, é isso aí. Tem que ir aos poucos. Mas é muito importante tirar essas questões do caminho. Então, tem que tirar refluxo, tem que tirar cólica. A criança Sim. entre Uhum, 3 semanas de vida e 3 meses, às vezes isso melhora antes, tem cólica. E a cólica ela é mais no uhum, final do dia, muitas vezes ela entra à noite adentro. Então, fica difícil, não é o momento. A criança até é muito uhum, nova nessa idade, muitas vezes não é uma demanda materna ainda. A demanda vem mais tarde, uhum, né? Pela consultoria ou por, né? A exaustão vem mais tarde para uhum. isso, nesse sentido. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, Então, mas tem que tirar do precisa ter caminho essas e questões tirar médicas qualquer coisa, resolvidas. fluxo, isso tudo, porque senão também não adianta, né? Uhum. Aí Bom, precisa música no dessa quarto. investigação. O que é que você acha Sim, da música no quarto da madrugada? Acha que ajuda? Tem muita mãe perguntando isso. aham. Assim, eu costumo recomendar até por volta dos 6 meses, essa questão de ruído, música, né? Tem família que prefere o som da chuva, barulho da chuva, secador de cabelo, ruído branco, tem vários sons, né? Da família que escolhe o que achar melhor. Mas a grande questão é se a gente faz dormir a criança dormir com ruído e tira, não vai fazer efeito nenhum de madrugada, né? Porque ou nas sonecas também, né? O ruído ele ajuda a prolongar o sono. Então, se a família faz dormir com, precisa manter o sono inteiro ligado. Então, não adianta fazer dormir com e desligar. Mas a partir do 6, 7º mês, pode atrapalhar o sono em vez de ajudar. Então, a gente precisa ficar atento para ver se isso não está prejudicando. Mas, para abafar o som externo, vamos supor, tem uma construção, uma festa, alguma coisa assim,
colocar o ruído ajuda bastante a prolongar o soninho, porque ajuda a abafar o som, né? É. Daí, O nesses casos ideal isolados, é legal. o ideal é o seguinte, eu adoro música, mas eu sempre falo para os pais em relação não só aí ao sono, mas em relação a tudo, quanto menos coisa a gente puder Exatamente. usar de artifício, para você não ficar refém daquilo, né? Então eu falo isso para tudo, sabe? Cozinhar frutinha quando vai comer, eu não recomendo, para a criança não ficar dependente só depois só querer a comida se for cozida. A criança que não mama peito, que toma complemento, não esquentar o leite para você não ficar refém daquilo, entendeu? E a mesma coisa é a Uhum. música para dormir. É muito Uhum. bom, é uma delícia, mas assim, quanto mais artifícios a gente usar para essas coisas, Uhum. mais refém a gente fica depois. E depois a criança só dorme se for com música ou determinada música, né? Eu tenho Aham. uma pacientinha que só dorme com Jack Johnson, é muito engraçado isso. Bota ela, Aham. acalma, tira ela chora, bota ela calma, tira ela chora. Aham. É uma Aham. graça, né? Não, e isso, Dani, sem contar nas crianças, por exemplo, que só dorme se for encostando na orelha da mãe, ou só dorme se for fazendo. Então, cria uma dependência em alguém específico. E aí, quando essa mãe não puder estar no momento que a criança vai dormir, acaba sendo muito mais sofrido para aquela criança, né? Sim, com certeza, com certeza. Que mais? Deixa eu ver que mais pergunta que estejam fazendo. Espera aí um pouquinho, tá subindo um pouco devagar. Você está conseguindo ver aí? Vamos ver. Eu tô sem óculos, mas eu acho que eu consigo. Necessariamente temos que ensinar? Não, tem criança que dorme desde sempre. Isso, é Tem criança que é exatamente. caçula desde 2 meses, dorme 12 horas seguidas. Sem explicação. Uhum. Os outros não dormiam, ele dormia desde sempre, 12 horas seguidas, sem precisar fazer nada. Então, Uhum. isso é um pouco E individual, né? cada um é diferente do outro. Então, às vezes, a família me chama para o segundo filho e diz: Nossa, mas o primeiro não deu trabalho nenhum, e esse aqui, nossa, não dorme à noite. Cada um vem com as suas particularidades, né? É. Um sempre vai Gases ser podem. diferente do outro. É. Bom, gases podem atrapalhar o sono? Podem. É a mesma Pode coisa que a acordar. cólica, né? Causa uma distensão na barriga, dor. É ruim, pode atrapalhar sim. Uhum. É, Até tem bastante crianças na questão do ronco. Também tudo a gente precisa avaliar, né, com um pediatra, enfim, para ver o que que é essa. Não sei, tu pode falar um pouquinho até sobre isso, assim, até que ponto é normal ou não, né? pois Isso é. precisa ser A feita a narina do avaliação. bebê é muito estreita, né? Então todos eles roncam um pouquinho no começo. Depois, com o tempo, conforme aquela Hum. criança vai crescendo, isso vai desaparecendo. E principalmente depois das mamadas, que um pouco de leite fica em viés superior, eles roncam um pouquinho, todos eles. Agora, se isso se Uhum. perpetua, se é uma quantidade muito grande de ronco, aí tem que realmente procurar um profissional. Bom, Uhum. o tempo está acabando. Temos aqui 1 minuto e meio, Ai, mais meu ou menos, Deus! restantes. O contador já está aqui me avisando. Então, infelizmente, a gente vai ter que ir parando por aqui, Betina. Queria muito te agradecer por ter vindo aqui. O meu grande problema aqui no consultório é o Ah, sono número 1 do bebê. Agradecer por você me ajudar sempre com os meus pacientes, orientando, fazendo a consultoria com eles. Eles todos te adoram. Eu queria dizer, ai, gente, que a Betina é do Rio Grande do Sul. Ela faz consultoria pelo FaceTime, funciona super bem. Todas as crianças com ela aprendem a dormir, é quase um milagre. Dormem 12 horas, ah, 11 horas, 10 horas. Então, se você mora no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, no Rio, São Paulo, qualquer lugar, funciona, dá certo, tá? sim, Então, com certeza. Muito obrigada pelo convite. essa Conta live sempre comigo. vai ficar salva, né? Sim, tu que tem que salvar aí. Vou salvar a live, quem perdeu vai estar lá e depois eu vou colocar no YouTube também. Quem precisar, é só procurar, tá bom? Betina, Ah, muito muito obrigada. obrigada, Dani. Eu que Obrigada, agradeço. Um beijo pra ti. Conta sempre comigo. Essa parceria obrigada essa por ter cresce. vindo. Obrigada, pessoal, que participou dos nossos Obrigada, pacientes gente. queridíssimos. Tem muitos pacientes aqui que vieram Ah, vi várias prestigiar. carinhas conhecidas também. Que Muitos, legal. muitos que já passaram por você. Muito obrigada, tá? Um Ah, um beijo. beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, Dani.